Pessoal, Cuiabá 1, Atlético 2. O vídeo está vindo um pouco mais tarde do que o habitual, porque eu estava de folga. Então eu preferi ver o jogo antes de falar, e isso não aconteceu exatamente ao vivo. Mas uma vitória importante e uma vitória muito semelhante às que o Atlético vem conseguindo contra os adversários da parte de baixo da tabela. O Atlético conseguiu vencer o Vitória, conseguiu vencer o Atlético Goianiense e agora vence o Cuiabá. Esses são resultados que, quando você consegue, você ganha um handicap em relação a muitos adversários da briga que o Atlético disputa, de tentar alcançar o G4, de brigar pelo menos por um G6 neste Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque Cuiabá, em especial, mas também o Atlético Goianiense e também o Vitória, mas em especial o Cuiabá, esses três times são times que às vezes tiram pontos dos adversários. O Vitória ganhou do Palmeiras nessa rodada. Então, você conseguir obter uma vitória fora de casa, levar 6 pontos contra esse tipo de adversário, o Atlético ganhou no primeiro turno e ganha no início do segundo turno do Cuiabá, é muito importante e coloca o Atlético numa posição mais interessante na disputa por uma vaga na Libertadores. Claro que lutar por título a gente já sabe que não vai dar mais. O Flamengo e o Botafogo se adiantaram, o Palmeiras agora deu uma segurada, mas Flamengo e Botafogo deram uma esticada bastante forte. Mas do que o Atlético precisava, e ainda mais olhando para o atual contexto do Atlético, que é um contexto de 4 decisões em 4 semanas, as 2 do Bragantino e as 2 do Belgrano, era muito importante um resultado como esse, ainda mais num jogo em que o Atlético preservou parte dos seus titulares. Mas aí vai um elogio ao Martim Varilho. Ele precisava, talvez, fazer esse movimento de preservar alguns jogadores. Por exemplo, o torcedor vai perguntar: mas o Mastrani nunca joga, ele joga uma e fica no banco. Justamente por isso. Ele precisa pegar ritmo de jogo, mas enquanto ele não pegar ritmo, ele vai ser preservado para os jogos mais importantes. Pode ter certeza que o Mastrani será titular na quarta-feira na Liga Arena contra o Bragantino. Mas ele não mudou a situação fundamental do seu esquema de jogo, que é a posição do Eric. Para ele ter uma sequência de montagem desse time, para ele ter uma compreensão, e ele, usando os termos até que ele citou na entrevista da semana passada, para que os jogadores compreendam o que ele está pensando, ele precisa ter sequência. E hoje ele tem o Eric para fazer essa função mista, híbrida, use o termo que você quiser, de defender como um lateral numa linha de 4 e atacar como um homem de meio de campo, no lugar onde ele normalmente joga ao lado do Fernandinho. Para fazer isso, o Atlético só tem o Eric. Pode se testar, quem sabe, pode se treinar durante o período, talvez o Madison para esse lugar, pode se treinar talvez o Christian para esse lugar, pode. Quem sabe, durante os treinos, treinando numa equipe reserva, esses jogadores possam até ser testados nessa função. Mas, nesse momento, o Atlético só tem o Eric para fazer esse papel. E aí, o Varini faz o certo, mantém ele, mantém uma espinha dorsal, né? Por exemplo, não colocou o Esquivel de saída, mas o Fernando começou. Então não é uma mudança tão brusca. O Fernando, que eu acho, inclusive, um jogador melhor que o Esquivel, ele tem a capacidade de cumprir o papel que o Esquivel vinha cumprindo. E isso faz com que o Atlético tenha, por exemplo, mais tempo de rendimento de qualidade numa partida. Então a gente já viu o Atlético jogar melhor, ou mais seguro, ou mais sólido, principalmente na parte ofensiva, mais tempo do que foi no jogo contra o Cerro. E o Atlético vai construindo uma nova identidade. Gente, não é fácil fazer isso. Só que isso implica também na própria situação que fica escancarada. No momento em que eu digo para vocês que o Eric é o único que faz essa função, é sinal que o Atlético precisa contratar. E aí, informação, não é apenas uma opinião. O Atlético tenta contratar 2 jogadores. Talvez seja pouco, mas pelo menos é alguma coisa. Mas até esses 2 jogadores ainda estão em dúvida por conta da decisão do Mário Celso Petralha. 2 jogadores do departamento de futebol do Atlético pede para que sejam contratados nesse momento. Isso é informação que eu estou passando para vocês. Sobre o jogo, o Atlético foi melhor,
O Atlético fez 1-0 com o gol do Julimar mais uma vez, né, com participação do Coelho. Depois, o Atlético continuou controlando a sua maneira o jogo, mas depois da saída do Fernandinho, o Atlético teve dificuldades. Qual é o grande ponto desse esquema de jogo? A transição defensiva. Não pelo fato do Eric, mas pelos espaços que esse time dá para os adversários. O Cuiabá descontou, já não havia muito tempo para fazer muita coisa, mas o Atlético mais uma vez tomou gol. E é isso que precisa ser avaliado. O sistema é interessante, vem melhorando a qualidade de jogo do Atlético, inclusive, mas precisa ser ajustado, porque os desafios só serão maiores a partir de agora. Um abraço.